oportunidade de ver o Cuecão jogar várias vezes, mas eu queria que você também se apresentasse para esse torcedor. Fale de Cuecão, esta grande referência aí da cabeça da área do nosso futebol do extremo sul baiano. Boa noite, Morel. Boa noite, Rinaldo, pelo convite à Rádio Caraíbe. Eu sou Antônio Carlos Gonçalves dos Santos, mais conhecido como Cuecão, natural de Alcobaça, só que residente em Praga. Beleza pura. Como é que surgiu esse nome Cuecão, essa apelido aí? Rapaz, isso aí foi uma brincadeira na escola, Sei. onde você, na sua infância, Todo com mundo brincadeira, acaba se exaltando, né? E quando você se exalta, as coisas começam Não tem jeito, né? acontecer de uma maneira... É igual surgiu o Moreal. Falaram Moreal, acabou, virou Moreal. O apelido, se você enfezou, meu irmão, já foi. E aí você veio pra cá, o professor Neca, o professor Gelson, trouxe vocês pra cá. Como é que tá a integração com o grupo, o ambiente e a estrutura que estão oferecendo para você? Olha, para uma equipe que está em formação, está uma estrutura qualificada. Porque só de você chegar em campo, encontrar pessoas qualificadas e preparadas para aquilo que está acontecendo no futebol, é uma gratificação em tanta. O nome já pesa. Você vai chegar numa beira de gramado, atuando com o professor Neca, em si, Gelson Portela, professor Zé Carlos, professor Neto. Tudo isso aí já conta como fator positivo para uma equipe de futebol. Mesmo ela começando em um estágio de preparação, o grupo me acolheu de uma forma familiar, como acolhe qualquer jogador que chega. E a continuidade vamos dar durante a competição da melhor forma possível para agradar o torcedor e a cidade de Teixeira de Freitas. Já deu para dar uma relaxada na estreia, né? O time, aquela expectativa da estreia, aquela ansiedade, aquela adrenalina, quando passa, de agora em diante a coisa tende a fluir com mais naturalidade. A tendência é essa, né? Sempre acontece um imprevisto no caminho ou um degrau acima para você superar. E com essa equipe, com essa família que nós estamos formando, creio que não vai ter degrau para atrapalhar nosso crescimento no dia a dia, em campo, em casa, ou na estadia do futebol, na preparação. Muito bem, valeu. Agora eu vou apresentar para o torcedor o Caio Fontoura, né? Caio Fontoura, agora eu vou bater um papo com ele também para o nosso torcedor ir familiarizando com os jogadores que estão aí defendendo a nossa bandeira, defendendo a nossa cidade, defendendo a Associação Atlética Teixeira de Freitas, nos enchendo de orgulho. Há quanto tempo que a gente não tinha essa emoção extravasando em nossos corações. Vamos lá para essa grande fera. E aí, Caio, você também chegou aqui, como foi a sua vinda? Quem influenciou para você chegar até esse momento no nosso futebol de Teixeira? Boa noite, Morel. Boa noite, Rinaldo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu, Caio Fontoura de Souza, 21 anos, natural de Praga. Eu, particularmente, quem me fez o convite foi Gelson. Me fez o convite, eu achei interessante e aceitei. Estamos aí trabalhando firme e forte, conseguimos um bom resultado na estreia e vamos... Desde já quero convidar também a torcida de Teixeira de Freitas para comparecer para ajudar nós, né? No sábado. Beleza pura. Foi você que fez o gol lá do empate? Sim, sim. Como é que foi o gol assim? Eu não estava lá, eu quero saber dessa... eu quero essa narração desse gol seu aí. Como é que foi o lance? A bola estava pelo lado esquerdo de Ionapes, aí o Neivaldo apertou a marcação, acho que foi o Luquinha, não foi? Lateral. Aí ele foi virar a bola, rasteira pelo chão. Aí o zagueiro perdeu o tempo da bola. Consegui antecipar ele, fui na frente, saí na cara a cara com o Eric, consegui fazer o gol. Você já vinha nos treinos, já mostrando faro de gol para o professor, para ganhar titularidade. E de repente, na partida já valendo ponto, um gol importante que trouxe um ponto fora de casa
isso aí realmente dá para não só o grupo a confiança necessária, né? Isso faz parte do fruto do trabalho. Dia a dia, o professor Neca sempre falando como se deve e o caminho certo do gol. E é bom o atleta escutar muito bem o treinador. Eu acho que eu fui assimilando, consegui ser feliz. Que legal. Só para mim, antes de entrar no professor Neca, chegar aqui no Caio César, que é zagueiro. Caio César, como é que foi o clima lá para vocês? Clima de muita pressão, fora de casa. Você sabe que a gente, quando encara um adversário motivado e está vindo de um título de campeão da mesma Copa, o pessoal, inclusive, estava nas redes sociais colocando que era 3-0 para a cidade para a seleção de Eunápolis, é 4-0, tu falava e tal, e a confiança deles era muito grande, né? De repente, o jogador também come a pilha e vem para cima. Como é que foi essa pressão inicial para vocês? Primeiramente, lá na hora do hino mesmo, depois terminou o hino lá, da abertura e tal, o presidente deles lá falou no microfone para todo mundo ouvir que, respeitando a seleção de Teixeira de Freitas, mas quem ia ganhar ia ser o Nápoles. Então aquilo já deu uma motivação a mais pra gente, em decorrente que pela estreia já tem aquele clima já de estreia, enfrentando o atual campeão dentro da casa dele. Aquilo ali já motivou bastante os jogadores. A gente no vestiário conversamos isso, que não era para entrar em pilha, em picuinha de jogador adversário, mas não tem jeito. A partir do momento que você entrou dentro do campo, você sente aquele clima já do início do campeonato, aquele negócio ali fica do lado de fora, e ali dentro de campo não, é 11 contra 11. Maravilha. Cuecão, o time está maduro para esse tipo de adversidade daqui para frente. O time passou numa prova de fogo. Já dá para o jogador assimilar que farinha pouco, meu pirão primeiro, e não tem essa onda não. Todo mundo vai para chegar junto e não tem que dar mole para ninguém, seja lá quem for, seja lá o tamanho que for, porque o time também aqui é grande. Olha, Morel, primeiramente é pezinho no chão para continuar fazendo o trabalho que o professor vem pedindo. E a pegada a cada jogo tem que ser dobrada, independentemente do adversário. Nós temos que superar tudo e todos. O respeito que nós temos que ter é o que o professor vem falando sempre, é treinar. Treinar, 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 para que nós possamos se aperfeiçoar cada vez mais o que ele vem colocando, o que ele vem pedindo no seu dia a dia, e melhorar. Porque pode ter certeza, vocês vão encontrar sempre uma equipe bem aguerrida dentro de campo, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Porque quando não dá na técnica, pelo menos à vontade, você tem que se superar. Agora vamos falar com o professor Neca, cumprimentar o professor Neca aí. É a primeira vez que a gente coloca aí o professor com seus comandados aqui no nosso programa. Momento especial não só para o futebol de Teixeira, mas também para o nosso ego, né? Em ver tudo isso acontecer de maneira bonita, né, professor? Boa noite. Boa noite, Morel. Boa noite, ouvintes. Satisfação estar aqui mais uma vez. Como é que é, Neca? Como é que está esse time para você? O que é que você está vendo de todo o comportamento? Esse espírito de luta, de vontade, de união, de coletividade. Morel, primeiramente eu quero deixar bem claro que está sendo uma satisfação muito grande para mim voltar depois de 10 anos na façada do futebol. E o professor Gelson, nosso presidente, me presenteou com esse convite. Eu quero agradecer em público aqui a ele. Quero agradecer o apoio da imprensa que eu tenho recebido pela minha volta e agradecer ao grupo que eu tenho na mão. Eu sempre tenho colocado todo dia que é um grupo que tem um potencial muito grande. Lógico, é evidente, é um grupo mesclado. A gente não tem aquele equilíbrio entre jogadores, podemos dizer, na gíria do futebol rodado, né? Jogadores com maturidade e jogadores novos. A gente não tem um equilíbrio. No nosso grupo, nosso plantel, é formado 80% de jogadores novos. Mas esses jogadores mais experientes que estão no grupo têm dado um equilíbrio para essa meninada, e a gente está apostando no potencial deles, até porque são jogadores oriundos aqui de Teixeira e da região, e está sendo uma satisfação trabalhar.
Porque quando você tem um grupo onde você vê que tem potencial para crescer e mostrar isso no jogo de domingo, você fica satisfeito. Você vê o grupo tá assimilando aos poucos aquilo que você está falando, né? Te deixa mais satisfeito ainda. Porque duro é quando você pega um grupo e você fala e o pessoal não interage. E esse grupo não, ele está interagindo dentro daquilo que a gente está falando. A gente está colocando, mostrando, procurando mostrar o caminho mais simples, né? Que o futebol exige, né? E também, como é que fala, mostrando os atalhos para a diversidade. Isso que a gente tem tentado fazer. Ô Neca, o que é que você viu lá, naquela estreia? Olhando no olho do jogador, no momento do vestiário, no momento ali da pré-eleção, no momento do aquecimento, na hora que a bola rolou, e o espírito de luta do grupo, sem olhar a parte técnica, que agora é muito prematuro ficar olhando perfeição tática e técnica, mas no espírito do jogador, no olho do jogador. A gente tem que deixar isso bem claro. A formação da equipe está muito embrionária. Realmente, sua colocação, você está certo. É muito começo. Eu fico sem jeito de falar cuecão no ar. Mas como todo mundo conhece ele, colocou ele no sapatinho. Né? Simplesmente foi uma estreia boa como resultado. Colocamos isso na apresentação hoje. Como resultado foi muito excelente. Isso dá um equilíbrio de confiança para o grupo. Nos dá uma brecha bem grande para trabalhar esse lado emocional. E realmente, olha, o jogo em si, o nosso time no começo sentiu. E sentir um certo, podemos dizer, o emocional travou meu time, principalmente os jogadores mais novos. E foi o momento que o Nápoles fez o gol, e não vou dizer para você que eu não fiquei preocupado não, que eu fiquei. Mas de cada beira do campo a gente foi dando aqueles gritos, né? E chamando na beirada do campo, conversando, né? O time foi se equilibrando, né? E terminamos o primeiro tempo, podemos dizer, num jogo emocionalmente equilibrado. Se tecnicamente dentro de campo não, mas emocionalmente equilibrado. E no intervalo, no vestiário, aquela conversa olho no olho, tá entendendo? Que tem que ser, porque quando você escolhe 20, 25 jogadores para jogar, você tem que entender que não é só jogador, você está escolhendo um homem também, e o cara nessa hora tem que ser homem. Então você olho no olho foi o que a gente foi colocado. Que a gente treinou, e quando você treina, você está respeitando o adversário, mas só que a gente estava respeitando demais. E foi nessa hora que eles ganharam consciência e voltaram para o segundo tempo. Aí sim, fizemos um jogo tecnicamente igual para melhor, né? E conseguimos o empate. E com um pouquinho mais de sorte não sairíamos de lá com a vitória. Mas eu acho que pelo que o time do Nápoles produziu, o empate ficou de bom tamanho. Temos que ressaltar que nós enfrentamos uma equipe que tem qualidade. O fato de ter empatado em casa não quer dizer nada. A estreia todo o time sente. O mais veterano possível que você... Eu me lembro na época que eu jogava, estreia, todo mundo sente, lógico, é evidente que não no nível que os meninos sentiam, mas você sente. Toda estreia é difícil. Então é um time que realmente é o favorito para o título, sim, né? Não tem dúvida nenhuma que é um dos times favoritos ao título. E nossa equipe, é que fala. Então é como fala bem no jeito bem mineiro, né? Apesar de ser baiano, né? Comendo pelas beiradas, né? Se deixar, a gente vai pensar agora no próximo jogo que é Santa Cruz, né? Santa Cruz? Arraial. Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda. Então o nosso foco agora é Arraial da Ajuda.